Voltamos com o Bola Rolando na tela do Band Esportes para todo o Brasil. E agora um convidado super especial. A gente vai bater um papo com o Fábio Pisamilho. Ele é presidente do Juventude, o brioso Ju de Caxias do Sul, que se manteve na elite do brasileiro e dia desses fez um amistoso com o Boca. Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero começar com uma pergunta para você. Vamos ver o que você vai me dizer aí, hein? Onde se come o melhor X, em Porto Alegre ou em Caxias do Sul? Não posso dizer que é em Porto Alegre, né? Em Caxias do Sul, óbvio. Prazer falar com vocês. Legal, obrigado por atender a gente. O Juventude ficou na elite e eu quero começar com uma provocação a você, que é um presidente jovem, um desses novos rostos dos cartolas brasileiros, tem 44 anos apenas. Em 2021, o Juventude brigou com o Grêmio para não cair, sobreviveu, ficou na Série A. O Grêmio foi amargurar uma temporada na Série B. Ano passado isso aconteceu da mesma forma com o Atlético Paranaense. Porém, no ano seguinte, de 22, o Juventude caiu. Como é que você pode manter o ciclo, que é muito produtivo, de você combater times com mais poder financeiro, mais estrutura do que o Juventude e sobreviver no ano, mas não ir para a disputa de um novo rebaixamento no ano seguinte, hein, Fábio? Não é algo simples, né? Quando o Juventude ele consegue se manter na Série A, aconteceu isso em 21 e aconteceu isso ano passado. A gente acaba perdendo sempre muitos atletas, porque acabam se valorizando, né? E o mercado inflacionado, nosso orçamento é baixo, a gente acaba sempre tendo que fazer um time novo, né? Um pouco mais do que a gente gostaria, uma renovação um pouco forçada. Então, a gente sempre passa por esse desafio de conseguir fazer um time que dê a resposta com poucos valores, com um orçamento baixo e não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então, a gente teve agora a primeira amostra contra o Boca, um time que eu acho que a gente iniciou o jogo com somente 4 jogadores, talvez, do ano que vieram, do ano passado. Uma amostra foi boa, mas a gente sabe, tem que testar. A gente tem que testar o time para poder ver se a gente vai conseguir se manter ou não. Paulo Jameli e Ivan Drago estão comigo por aqui. Bom, presidente, uma boa noite aí, prazer falar com você. Não sei se você vai lembrar, a gente se conheceu aí o ano passado, eu tive por aí nas enchentes, aí fui ser voluntário, aí na volta eu passei lá no CT, era o Roger Machado ainda, o Rondinelli, não sei se o Rondinelli continua, o Roger já não... Continua, grande cara, belo profissional o Rondinelli, e eu tive lá no CT de vocês, né, dei uma passadinha lá no caminho de volta para São Paulo, e fiquei impressionado, cara. Fiquei impressionado com a qualidade do CT, né? Aquele galpão que vocês têm fechado lá. Tava a molecada treinando, a integração, né? Que é tudo num lugar só, os campos que vocês têm lá atrás. Muito bom a qualidade, apesar da chuva que tinha acontecido, né? Aquela tragédia toda. Então a minha pergunta é um pouco por esse lado aí, né? Quanto que você acha que tem de importância, né, essa estrutura, esse planejamento, esse investimento na base, né, para o Juventude num longo prazo, né? A gente sempre fala da base, que os times têm que fechar a conta, têm que vender jogador, né? Então, queria que você falasse primeiro, né, um pouquinho desse projeto e já parabenizando pelo que eu vi quando eu estive lá o ano passado. A gente pensa muito sempre em investimento de estrutura. Isso já não é da minha gestão, já é de gestões passadas. E eu posso te dizer que o CT, de quanto foi para agora, ele já mudou mais um bom tanto. Nós temos já um prédio novo lá, que a gente está começando a usar, de mais 1.500 metros quadrados para o departamento de futebol, também integrando com a base. Então, a parte de academia nova, fisiologia, a parte de medicina, auditório, está tudo já está para inaugurar. É a nossa ideia sempre. A gente sabe que para o Juventude poder se manter entre os grandes, ele tem que ter uma estrutura similar. A gente tem aqui algo que deixa um pouco mais difícil justamente o nosso clima, então a gente precisa de mais campos do que os times da região Sudeste, Nordeste e Norte. O time profissional, a gente precisa no mínimo 4 campos para poder ficar rodando, por causa das chuvas que a gente sempre tem, né, ou frio. E sabendo que toda essa estrutura tem que estar integrada com a base, porque só através de uma base forte que a gente consegue também ter um clube sustentável.
não só fazer dinheiro, né, mas como também pegar os atletas poderem subir e atuar no profissional. Quando a gente acabou caindo para a Série C, que foi ali na pandemia, a nossa base ela acabou sendo quase toda desmanchada. Então, agora é um planejamento todo para poder voltar a ter a base que a gente tinha antigamente, quando a gente apresentava muito mais jogadores ao mercado. Fábio, é o Ivan Drago, prazer em ouvi-lo. Fábio, é o seguinte, a gente ouve bastante no futebol brasileiro que é muito difícil, que os treinadores têm pouco tempo para trabalhar, que os clubes não têm paciência. O Juventude vai lá, contrata o Carpini depois de um belo trabalho no Água Santa, o trabalho dá certo. Depois o Juventude perde o Carpini para o São Paulo, olha para o Roger Machado, afastado do mercado, dá certo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desses dois casos. Como você conduziu, se você digeriu da melhor maneira possível, porque são escolhas profissionais, esses dois treinadores não cometeram nenhum crime, ou se não, você entendeu da melhor maneira possível ou não, você levou um tempo para digerir tudo isso, porque evidentemente as ausências, as saídas, elas atrapalham o processo. Não, em termos de amizade com as pessoas, com o Roger, com o Carpini, com os profissionais que acabam saindo, isso não muda porque a gente entende, né? A gente entende o nosso tamanho, a gente entende que para eles precisavam evoluir na parte financeira, algo que receberam propostas muito superiores ao que a gente conseguia suprir. Obviamente, para nós, dá um trabalho, um estresse, porque tu está com o trabalho andando, em alguns aspectos tu vai ter que fazer uma aposta no novo treinador, nenhum treinador é igual ao outro, então tem que adaptar o trabalho. É sempre um risco, né, quando a gente tem essa mudança de trabalho, mas tudo certo, tudo correto, a gente não viu maiores problemas com isso, até porque a gente torce pelos profissionais que passam no Juventude. Foi estranho porque foram dois treinadores, né, que a gente acabou vendendo, né, vamos dizer assim, né. A gente recebeu a multa dos dois e é difícil um treinador sair de um clube porque tem bons trabalhos, né. A maioria dos clubes troca os treinadores por trabalhos problemáticos, e teve 2 casos seguidos no Juventude, então pelo menos é porque a gente estava tendo bom resultado. Foi uma campanha muito boa, né? Considerando as limitações e tudo mais, como eu disse, sobreviveu na Série A diante de adversários que tinham mais poder técnico, né? E, inclusive, o Vitória, que é outro que sobreviveu também, é um clube proporcionalmente maior que o Juventude. O Juventude permaneceu, né, com muito brio e vai para mais uma temporada na elite. Fábio, eu falei aqui, você tem 44 anos, é jovem, faz parte de uma nova geração de dirigentes. Você, o Marcelo Paz do Fortaleza, o Mário Bittencourt do Fluminense, alguns tantos que está chegando aí para ocupar espaços de cartolas ainda com alguns vícios, né? Uns que eram capos, se comportam como donos dos clubes, aquele modelo antigo. Queria ouvir você sobre essa perspectiva mais democrática, mais aberta, que você e esses dirigentes jovens podem trazer ao futebol, incluindo as discussões que envolvem, que são pesadas, difíceis de serem concluídas para a criação de uma liga. Acho que acaba oxigenando o futebol quando a gente tem essas pessoas diferentes, né? Assim, vou dizer, dentro do nosso clube a gente já tem uma política de criação de novos dirigentes. A gente tenta não ter inimizades dentro do clube e tenta sempre ter dirigentes novos. Então a gente tem alguns departamentos, como o departamento de marketing, que foi da onde eu vim, né? Dentro do clube, onde a gente vai, quando a pessoa quer entrar para a vida de dirigente, a gente sempre inicia no Juventude pelo marketing, até para ter essa ideia essa ideia rápida de evolução de mercado e tudo mais, e ver quanto a pessoa quer se expor e se doar pelo clube, né? No Juventude ninguém é remunerado, todo mundo
coloca seu dinheiro para viajar, para fazer suas refeições, aqui coisa apertada, né? Mas isso a gente vê que traz uma ideia diferente, sabe? Uma ideia mais empresarial, uma ideia também de consciência financeira para o clube. E eu vejo nos outros clubes isso acontecendo muito também. Participei das reuniões da Liga, participo da Liga Forte, né? A gente vê isso, essa consciência vindo muito forte no futebol. Coisa mais correta, fazer o certo, sabe? Isso é uma mudança que a gente sente que está acontecendo e que está fazendo o nosso futebol brasileiro evoluir. Eu sinto bastante isso mesmo. Pode até não parecer isso para fora, mas essa ideia de fazer o correto e fazer o que é possível dentro do tamanho de cada clube, isso eu acho que a maioria já está se dando conta. Bom, presidente, tenho mais uma pergunta aí. Você tocou na questão do marketing, né? Na questão que você veio do marketing. E daí, primeiro, como que é lidar, né? Eu vi a campanha que vocês fizeram do Nenê, o Nenê sonhando, né? Quando ele renovou o contrato e tudo mais. Primeiro, eu queria falar como que um cara da tua idade quase é o 10 do teu time, né? Como é que você leva isso daí? E segundo, o quanto que você participou dessa campanha do Nenê, que eu achei sensacional, né? Vocês pegaram ali um viés muito legal. Como que você acha que o Juventude pode fazer frente, claro, né? Melhorar o orçamento, melhorar o que pode fazer através do marketing? Como que você, que veio do marketing, pensa isso daí? No caso do Nenê, chegou ao ponto que a gente tinha o Carpini, o Nenê e eu, mais ou menos com 1 ano de diferença de idade, né? Ali no ano passado. Então, não sei se o Nenê não era mais velho que o Carpini até. Mas como o Nenê leva numa boa, no caso específico do Nenê, ele tem uma aproximação muito grande com a torcida e ele compra as ideias muito fácil. Assim. Tem muito jogador que não gosta disso, né? Não se coloca à disposição disso. E o Nenê é muito diferente, ele é diferenciado nisso também. Então a gente acabou aproveitando isso para fazer aquela campanha da renovação. No ano passado no ano retrasado a gente também tinha feito uma campanha mais ou menos parecida com a ideia também da renovação dele, e foi um sucesso, né? A gente teve aí mais a última vez que eu tinha visto mais de 50 milhões de visualizações no vídeo, e entre todas as plataformas onde teve repercussão. A gente precisa disso, né? Para poder expor a marca do Juventude, expor a Juventude fora do nosso meio aqui, da região da Serra Gaúcha. Juventude, quando ele ficou muitos anos fora do grande meio de mídia, né? Então, para poder voltar a isso, para a gente poder dar valor ao nosso patrocinador, dar valor ao nosso clube, a gente precisa dessas interações diferentes. Então, isso foi um exemplo, mas a gente sempre tenta inovar, até por ser um clube menor, a gente tem mais possibilidade de fazer isso, né? A gente tem mais flexibilidade nisso. E acho que os nossos patrocinadores ficam felizes com a entrega que a gente tem nesse aspecto. Fabio, você citou há pouco a Liga Forte, né? Eu queria que você contasse para nós, primeiro, você acha que vai sair do papel? E segundo, quanto melhoraria o futebol brasileiro com a Liga ou com as ligas? As ligas, os 2 blocos comerciais, vamos dizer assim, né? Que a gente está chamando de liga, mas por enquanto são blocos. São 2 blocos comerciais, a Libre e a Liga Forte. A gente já vê eu sinto uma melhora, como eu disse, a gente tem uma abertura muito grande em poder conversar e trocar ideia e tentar fazer, como eu disse antes, o correto, e que as discussões sejam amigáveis, sem só pensar no próprio clube, mas pensando sim no Brasil como um todo, no futebol do Brasil como um todo. Acho que ainda a gente está se aproximando de ter uma liga única, mas ao mesmo tempo acho que poderia ser mais rápido, sim. O que é que está travando, Fábio? Não, quando a gente inicia esse processo, pequenas divergências acabaram criando os 2 blocos, coisa que eu acho que se fosse hoje isso não teria acontecido. Hoje nós temos já as vendas de direitos, os dois grupos têm já suas vendas de direitos separadas, mas
do que eu sei, sim, se conversa entre os dois grupos, se busca alguns entendimentos, algumas posições, inclusive, para o futebol brasileiro, a gente consegue ter integração entre os dois grupos, mas agora são as pequenas divergências comerciais mesmo, né? De forma de ver o futebol um pouco diferentes, mas que daqui a pouco vai unir. A gente sabe que, acho que vai, tá? A gente sabe que o futebol, o brasileiro, ele poderia ter um faturamento aí, no mínimo dobrar o faturamento, mas tem estimativas de 4, 5 vezes mais do que a gente tem hoje, em termos de visibilidade, ou usar até o mercado internacional, que o Brasil ele acaba sendo muito fraco nesse aspecto, né? Então, essa injeção de valores dentro do nosso mercado acaba cascateando para todos os clubes, não só os da Série A, como Série B, em todas as outras séries, porque à medida que vai melhorando os clubes de Série A, todos os outros vão colhendo esses frutos, né? Então, a gente sabe que uma hora ou outra isso vai acontecer e a gente vai conseguir melhorar a organização, trabalhar junto com a CBF, que também ela é a favor disso, a favor da própria liga. Acho que todo mundo trabalhando com o mesmo vetor, apontando para o mesmo lado, e com certeza a gente vai ter resultados melhores. Bom, para a gente encaminhar ao fim do nosso papo aqui, Fábio, vocês tiveram um amistoso contra o Boca recentemente, perderam 2-0. Queria que você falasse da importância de colocar a marca do Juventude nesse jogo. O Boca é um gigante, não só do continente, vai estar no Mundial de Clubes, enfim, um clube histórico. E o que fazer para que o próximo encontro seja oficial, né? De repente, por uma Libertadores aí de volta. Nós recebemos com felicidade o convite, né, para poder fazer esse amistoso, mas como a gente falou no final do ano passado, o nosso objetivo era ter ido para a Sul-Americana, a gente não foi por um ponto, um gol talvez, né, para poder voltar a disputar competições internacionais. A última que o Juventude participou foi a Sul-Americana em 2005 e antes a Libertadores em 2000. Então faz muito tempo que o Juventude não participa de uma competição internacional, e isso com certeza é o nosso sonho, o nosso trabalho para esse ano, meta, né? Ir bem no brasileiro e poder conquistar uma vaguinha aí. Jogar contra o Boca lá, como eu falei, é algo histórico. O estádio estava lotado, a imprensa argentina toda lá, foi algo que, para o nosso tamanho, é algo que vai ficar para a história mesmo, vai ser lembrado aí pelos juventudistas aí por muitos anos. Tá certo, estamos vendo os gols do jogo, 2-0 para o Boca nesse amistoso diante do Juventude, o campeão da Copa do Brasil de 99. Onde você estava naquele dia, em 1999, quando o time do Maurílio segurou o 0-0 com o Botafogo, hein, Fábio? Eu fui ao Maracanã, eu estava lá no Maracanã. Jogo histórico para a torcida do Ju, time campeão da Copa do Brasil daquele ano. 110 mil pessoas no Maracanã, eu era um dos 1000 juventudistas que estavam lá. Legal, essas histórias que fazem a gente gostar de futebol. Fábio Pisamilho, presidente do Juventude, conversando com a gente no Bola Rolando. Fábio, obrigado, uma boa temporada, o Juventude estreia contra o Ipiranga no fim de semana, sucesso a vocês por aí. Obrigado, grande abraço e está sempre à disposição para falar do Juventude aqui.